Antes de mergulhar nessa história, me responda uma coisa: você se casaria com um completo estranho por dinheiro? Comenta aí antes que a história te prenda de vez. Ela se casou com um completo estranho, mas não por amor, por desespero. Quando Mia assinou os papéis, ela achava que estava salvando sua família da ruína. O que ela não sabia era que estava entrando num jogo cruel, um contrato onde seu coração era a moeda mais frágil. Do outro lado do altar, havia um homem frio, calculista. Um herdeiro milionário disposto a tudo para manter seu império, até mesmo usar uma mulher inocente como isca. Ele nunca quis uma esposa. Ela nunca pensou em se apaixonar. Mas quando o jogo começa a virar, mentiras, segredos e um passado obscuro vêm à tona. E no final, apenas uma pergunta permanece: quem foi realmente usado nessa história? Se você gosta de histórias intensas com reviravoltas emocionantes, personagens complexos e um amor que nasce onde menos se espera, fique até o fim. Essa história vai te prender do primeiro ao último capítulo. As luzes da sala de reuniões eram frias, assim como os olhares que me cercavam. Assinei o contrato com as mãos trêmulas, o som da caneta contra o papel soando como um veredito. Ali, entre cláusulas impiedosas e números surreais, eu deixava de ser Mia Delgado e me tornava esposa por conveniência do bilionário Adrian Blackwell. Minha mãe estava à beira da falência. O hospital já ameaçava despejá-la. Meu irmão mais novo precisava de cirurgia urgente. Eu não tinha escolhas. Só uma chance. E ela veio na forma de um casamento arranjado com um homem que nem sequer me olhou nos olhos quando entrou na sala. A Adrian era exatamente como diziam os tabloides, impecável, poderoso e absolutamente gelado. Ele não me fez perguntas. Não sorriu. Apenas disse com voz firme: assine. E nunca espere nada de mim além de silêncio e conveniência. Meu coração bateu tão forte que quase cobriu sua frieza. Mas o que eu podia fazer? Dizer não era perder tudo. Então eu disse sim. E vendi não só meu futuro, mas também partes da minha alma. Enquanto ele se levantava e saía sem sequer se despedir, uma coisa ficou clara. Eu não era uma esposa. Eu era uma peça. Um peão no tabuleiro dele. Mal sabia eu que o jogo estava apenas começando. O salão estava deslumbrante, como se tivesse saído de um conto de fadas. Flores raras, cristais brilhando sob candelabros e uma orquestra tocando suavemente ao fundo. Mas para mim, nada daquilo parecia real. Porque no fundo eu sabia, aquele não era um casamento de verdade. Adrian chegou minutos antes da cerimônia, impecável em seu terno sob medida, com a expressão de quem estava prestes a fechar um negócio, não a trocar votos. Seus olhos azuis cruzaram com os meus por um segundo frios, calculistas. E mesmo com a igreja lotada, me senti terrivelmente sozinha. Não chore, murmurou ele ao meu lado no altar, sem sequer mover os lábios. As câmeras estão registrando tudo. Eu engoli o choro. Meus dedos tremiam enquanto ele colocava a aliança em minha mão. Nossos votos foram escritos por advogados. Nosso beijo foi ensaiado por protocolo. E enquanto os convidados aplaudiam, sorrindo e tirando fotos, tudo o que eu conseguia pensar era: será que algum dia terei permissão para ser feliz, dentro dessa prisão dourada? Naquela noite voltamos para a mansão Blackwell. Mas não compartilhamos o quarto. Nem palavras. A única coisa que ele me disse antes de fechar a porta foi: amanhã a imprensa vai estar de olho. Vista-se bem. E lembre-se, isso é só um jogo. O problema é que eu já estava perdendo, mesmo antes de aprender as regras. Na manhã seguinte, os criados me esperavam com vestidos alinhados e instruções precisas. Escolha o azul. É mais formal, disse a governanta sem sorrir. Nada ali era sobre mim. Era sobre manter as aparências e seguir as regras invisíveis de Adrian. Desci as escadas da mansão como uma boneca decorativa, pronta para exibir um casamento de mentira à imprensa. Câmeras nos aguardavam no jardim. Jornalistas sussurravam enquanto observavam nosso amor encenado. Ele chegou minutos depois, como sempre impecável e indiferente. Ao se aproximar, estendeu o braço para mim, esperando que eu o segurasse. Mas naquele instante, algo dentro de mim estalou. Em vez de me apegar ao braço dele como esperado, toquei de leve sua mão, com um sorriso firme nos lábios, um gesto sutil, mas meu. Ele me olhou de lado, surpreso com o desvio da coreografia planejada. Você gosta de contrariar ordens? Murmurou entre os dentes, sem perder o sorriso para as câmeras. Não sou uma funcionária. Sou sua esposa. Ao menos no papel, certo? E respondi sustentando seu olhar. Foi a primeira vez que vi uma rachadura em sua fachada. Ele não respondeu, mas pela primeira vez me olhou de verdade. Naquela noite não recebi nenhuma advertência, nenhuma bronca, mas um envelope apareceu em minha cama.
Clipe de papel Regras do Casamento Blackwell, versão 2.0. Era assim que ele jogava. Mas eu já estava dentro do tabuleiro. E não pretendia perder sem lutar. A mansão Blackwell era silenciosa demais. Até os passos pareciam proibidos. Cada móvel brilhava de perfeição, mas não havia calor. Tudo era impessoal, exceto uma porta. Uma única porta trancada no fim do corredor do segundo andar. Área restrita, disse a governanta quando me aproximei dias antes. Mas algo naquela porta me chamava. Naquela noite, após o jantar mudo com Adrian, ele subiu para o quarto sem dizer uma palavra. E eu, pela primeira vez, decidi seguir o instinto em vez da prudência. Minutos depois, com passos leves, caminhei até o fim do corredor. A maçaneta não se mexeu. Estava trancada. Mas no aparador ao lado, esquecido, estava um chaveiro. Com as mãos suando, encaixei a terceira chave. Um clique. O som do erro? Ou do começo? O que encontrei ali dentro não era o que eu esperava. Nada luxuoso, nada valioso. Apenas uma sala pequena, com uma estante de livros antigos, papéis desorganizados e um cofre. Minha curiosidade queimava. Mas antes que eu pudesse sequer me aproximar, uma voz atrás de mim gelou meu sangue. Você não deveria estar aqui. Me virei devagar. Adrian estava na porta, sem terno, sem máscara. Seus olhos não estavam frios. Estavam magoados? E por que você esconde isso? Arrisquei perguntar, mesmo com o coração disparado. Ele não respondeu. Apenas caminhou até o cofre, passou a mão sobre ele e murmurou algo quase imperceptível. Algumas verdades são mais perigosas do que as mentiras. Depois disso me expulsou da sala. Mas algo tinha mudado. Aquela não era só a mansão de um homem poderoso. Era o túmulo de um passado enterrado. E eu acabará de pisar em cima dele. Depois daquela noite, algo mudou nos olhos dele. Não era simpatia, nem aproximação, mas desconforto. Como se minha presença agora o incomodasse por um motivo mais profundo do que o contrato. Dias se passaram em silêncio, mas a tensão entre nós só crescia. E então, numa madrugada, acordei com um som abafado. Segui o som, pé ante pé, e encontrei Adrian no Jardim dos Fundos. Ele estava sozinho, sentado num banco de pedra, o rosto escondido entre as mãos. Sem terno, sem postura, sem escudo. A lua iluminava seu perfil, e pela primeira vez ele parecia humano. Você está bem? Perguntei suave, me aproximando devagar. Ele olhou para mim como se tivesse sido arrancado de um pesadelo. Volte para a cama, Mia. Isso não te diz respeito. Mas eu não voltei. Me sentei ao lado dele, em silêncio. Minutos se passaram até ele falar, e o que ele disse me marcou. Eu nunca acreditei em finais felizes. Não depois do que aconteceu com minha mãe. Aquela foi a primeira peça do quebra-cabeça. Ele não explicou mais, mas havia dor ali. Dor antiga, sufocada. Você não é obrigado a carregar tudo sozinho. Arrisquei. Ele virou o rosto, como se meu toque fosse perigoso, mas não se levantou. E naquele momento, entre o silêncio e a brisa fria, entendi. Adrian Blackwell não era frio por escolha. Era frio por sobrevivência. E algo dentro de mim começou a derreter também. Na manhã seguinte, evitamos nos cruzar. Mas a imagem dele, vulnerável no jardim, não saía da minha mente. Pela primeira vez, o homem que me comprou como uma peça do jogo parecia tão perdido quanto eu. À noite, durante um jantar formal com investidores na mansão, encenei meu papel de esposa perfeita. Sorria, concordava, segurava sua mão quando necessário. Mas por dentro, algo gritava. Não aguentava mais fingir. Nem ele, aparentemente. Após a última taça de vinho e os aplausos frios dos convidados, Adrian me puxou discretamente pelo braço. Venha comigo, ordenou, sem esperar resposta. Caminhamos até o terraço no último andar. A cidade brilhava abaixo de nós. Ele parou, me encarou e por um momento não disse nada. Apenas me olhava como se tentasse decifrar algo. E por que você não desiste, Mia? Perguntou tenso. E por que não me odeia como deveria? Porque eu não estou aqui por escolha. Mas também não sou sua inimiga. A resposta saiu antes que eu pudesse racionalizar. E naquele instante, ele me beijou. Não foi suave. Não foi planejado. Foi desesperado, como se ele estivesse tentando calar todas as dúvidas que o atormentavam. E quando nossos lábios se separaram, percebi, aquele beijo não fazia parte de nenhum contrato. Ele recuou um passo, respirando fundo, confuso. E isso foi um erro, murmurou antes de se afastar apressadamente. Mas enquanto ele desaparecia na escuridão do corredor, meu coração dizia o contrário. Foi o primeiro momento verdadeiro entre nós. O beijo ficou entre nós como uma sombra. Nos dias que seguiram, Adrian me evitava com mais precisão do que nunca.
Mas seus olhos, sempre que cruzavam os meus, carregavam algo que antes não havia ali, conflito. Uma tarde recebi um envelope anônimo deixado na porta do meu quarto. Dentro, apenas uma fotografia antiga. Adrian, ao lado de uma mulher loira sorridente. E um menino pequeno entre eles. No verso, uma única frase escrita à mão. Ele destruiu nossa vida. Cuidado com o que você não sabe. Meu estômago revirou. Corri até a biblioteca da mansão, revirando caixas e arquivos em busca de pistas. Não demorou até encontrar o nome da mulher em uma notícia antiga. Morte misteriosa de Elizabeth Blackwell. Investigação arquivada. Suspeitas nunca confirmadas. Elizabeth, a mãe de Adrian. Era disso que ele falava no jardim. E pela primeira vez entendi que o passado dele não era apenas doloroso, era perigoso. Naquela noite o encarei no escritório, jogando a foto sobre a mesa. E por que não me contou? Adrian ficou em silêncio. O olhar dele escureceu. Porque nada disso é da sua conta. Sou sua esposa, lembra? Rebati. Ou será que só sirvo para sorrir nas fotos? Ele se levantou, feroz, mas se conteve. Passou as mãos pelos cabelos, exausto. Se você soubesse o que aconteceu naquela noite, você correria. Como todos correram. Mas eu não corri. Fiquei ali, firme, mesmo sem entender tudo. Porque por mais que ele tentasse esconder, eu sabia que a verdade dele era a chave para a minha liberdade também. Se você chegou até aqui, vou te contar um segredo. Só os mais românticos descobrem o nome do verdadeiro vilão. Já tem um palpite? Comenta xadrez nos comentários e vamos ver quem está prestando atenção no jogo. Na manhã seguinte, os jornais estavam diferentes. Não era sobre negócios ou heranças. Era sobre ele. Bilionário Adrian Blackwell volta a ser investigado após novas pistas sobre a morte da mãe. Senti um frio na espinha. O nome dele em manchetes era comum, mas não assim. Adrian leu a matéria com os olhos frios, depois a jogou no fogo da lareira como se queimasse mais do que papel. Eles querem me ver cair, disse baixo. E vão usar você para isso. Eu não sou sua inimiga, Adrian. Talvez não, mas alguém lá fora é. E está mais perto do que pensamos. Naquela mesma tarde recebi uma ligação estranha. Uma voz distorcida, ameaçadora. Você entrou na jaula sem saber. Se não sair agora, o próximo nome nos jornais será o seu. O telefone caiu da minha mão. Não era mais um jogo de sentimentos, orgulho ou contratos. Agora era uma questão de sobrevivência. Naquela noite, Adrian trancou todas as portas. Reforçou a segurança. Mas havia algo diferente nele, medo. Não por si mesmo. Por mim. Ele me encarou de forma intensa e disse: a partir de agora você não sai da mansão sem mim. Não fala com estranhos. E se algo acontecer, corre. Você está me protegendo? Estou protegendo. O que ainda não quero perder. Foi a primeira vez que ele disse algo parecido com cuidado. E naquele instante entendi. O contrato nos uniu, mas o perigo estava nos transformando. A mansão parecia um castelo sitiado. Guardas, câmeras, portas trancadas. Mas a maior prisão ainda era emocional. E ela estava entre mim e Adrian. Nos evitávamos. Mas quando nossos olhos se cruzavam, o silêncio dizia mais do que palavras. Naquela noite, durante uma tempestade que parecia espelhar o caos dentro de mim, fui até o quarto dele. Bati na porta. Uma vez. Duas. Até ele abrir. Seu rosto estava cansado. Vulnerável. Eu não consigo mais fingir. Disse, firme. Tem algo aqui, entre nós. E está me consumindo. Ele me olhou como se eu fosse a última verdade em que ainda podia acreditar. Você acha que é fácil para mim? Retrucou. Eu nunca quis me casar. Nunca quis precisar de alguém. E agora? E sussurrei. Adrian respirou fundo. Deu um passo em minha direção. Depois outro. E outro. Parou a centímetros de mim. Tocou meu rosto com delicadeza como se fosse quebrar. E agora, eu não sei mais como viver sem você. O beijo, dessa vez, não foi confuso. Foi intenso. Decidido. Quente como o trovão lá fora. E quando suas mãos deslizaram pela minha cintura e minha pele arrepiou, percebi. Eu não era mais uma peça do jogo. Eu era o jogo inteiro. Dormimos juntos naquela noite. Não por desejo, mas por necessidade. E no silêncio depois da tempestade, ele sussurrou algo que eu nunca vou esquecer. Você é o único erro que eu quero cometer. A tensão entre nós havia se transformado. Depois daquela noite, algo mudou. Adrian estava mais presente, mais protetor, mais humano. Mas a mansão parecia estar nos observando. Certa manhã, ao descer para o café, ouvi uma conversa abafada no corredor de serviço. Ela está ficando perto demais. Ele está perdendo o foco. Isso vai arruinar tudo. As vozes sumiram quando entrei. Nenhum rosto conhecido. Nenhuma prova.
mas algo dentro de mim acendeu. Não era paranoia. Era instinto. Contei a Adrian. Ele quis descartar, mas hesitou. Você acha que alguém da equipe? Adrian, alguém aqui quer te destruir, e está usando o nosso casamento para isso. Nos dias seguintes, a segurança foi reforçada, mas eu já não me sentia segura. Uma noite, ao revisar câmeras antigas com segurança de confiança, notei algo estranho. Imagens apagadas. Arquivos corrompidos. Sempre nos horários em que algo acontecia. E então vi, em uma das gravações antes do sistema cair, uma sombra saindo do escritório de Adrian, com um pendrive na mão. Parei o vídeo. Dei zoom. Meu coração disparou. Era Margot, a secretária pessoal dele há anos. Silenciosa. Leal. Ou assim pensávamos. Adrian não queria acreditar. Ela era como uma família. Justamente por isso ela teve acesso a tudo. Descobrimos que Margot trabalhava em segredo com o maior rival dos negócios de Adrian. Ela planejava usar segredos da empresa e do passado dele para destruí-lo publicamente. Mas havia algo ainda pior. Ela também sabia sobre mim, sobre nosso contrato, sobre o que sentíamos, e prometeu expor tudo, se não a parássemos. O confronto com Margot não aconteceu com gritos. A traição mais cruel é a silenciosa, e ela sabia exatamente onde mirar. Você mudou, Adrian. Ela disse com frieza. Está mais fraco, mais humano. Por causa dela. Adrian não respondeu. Apenas lançou um olhar que dizia tudo: dor, decepção e raiva contida. Margot exigiu o impensável. Dissolva o casamento. Volte a ser quem você era. Ou eu destruo você. Ela tinha provas, áudios, documentos. E pior, gravações do nosso contrato. Se aquilo fosse exposto, Adrian perderia a credibilidade. E eu seria taxada como oportunista. Mais uma vez eu me tornei uma moeda de troca. Sozinha no jardim naquela noite, senti a presença dele atrás de mim. Vou resolver isso, disse, sombrio. Mas você precisa sair da minha vida. Virei para encará-lo. Vai me mandar embora? Se eu não fizer isso, você vai pagar por estar ao meu lado. E talvez eu esteja disposta a pagar. Ele me puxou para perto. E com a voz trêmula, confessou. Eu nunca imaginei que fosse sentir isso por alguém. Mas o mundo que construí não aceita amor. Cobra caro por isso. E você? E sussurrei. Está disposto a pagar? Adrian me encarou como se aquilo fosse a última vez. Depois se afastou. E naquele momento entendi. Amar alguém como Adrian não era um conto de fadas. Era uma guerra. E ele estava tentando me proteger do campo de batalha. Mas eu não ia desistir dele tão fácil. Adrian tentou me afastar. Mas esquecer alguém não é tão simples quanto rasgar um contrato. Passei dias observando, conectando as peças que ninguém mais via. E então encontrei a brecha. Margot não agia sozinha. Ela tinha um contato externo. Um nome recorrente entre os documentos vazados. Gregory Slade, rival nos negócios, conhecido por jogar sujo e por já ter tentado destruir Adrian antes. Fui até ele. Sim, sozinha. O escritório dele era frio como aço. E sua arrogância ainda pior. Você é a esposa de fachada. Disse rindo. Esperta em procurar um marido com bolso fundo. Fingi sorrir. Você está certo. Mas sabe o que seria mais esperto? Casar com um bilionário e depois vendê-lo para um inimigo. Não é o que Margot está tentando fazer com você. O sorriso dele desapareceu. Eu tinha apostado tudo naquela jogada. E funcionou. Slade percebeu que estava sendo usado. Margot mentiu para os dois lados, prometendo poder em troca de destruição. Mas agora, ela não tinha mais aliados. Voltei à mansão. Adrian estava debruçado sobre os papéis, desesperado para salvar o império. Entreguei o pendrive com a gravação do encontro com Slade. Prova de que ela havia manipulado os dois. Você arriscou tudo indo até ele. Adrian murmurou com olhos úmidos. O porquê você vale esse risco? Ele me puxou num abraço que foi mais forte que qualquer palavra. Você não é só minha esposa. Você é minha parceira. E pela primeira vez eu senti que não estava mais sozinha nesse jogo. Estávamos do mesmo lado. Contra todos. O dia do julgamento chegou. Margot foi exposta publicamente com provas irrefutáveis de chantagem corporativa e conspiração. Slade, para se proteger, entregou mais do que prometeu. E o império de Adrian, que por semanas esteve à beira do colapso, se fortaleceu como nunca. Mas nada disso importava tanto quanto o que veio depois. De pé, no mesmo altar onde tudo começou, olhei nos olhos de Adrian. Desta vez não havia contratos. Nem cláusulas ocultas. Só nós dois. E a escolha de ficar. Você ainda é o homem frio e calculista que assinou aquele contrato? Provoquei, sorrindo.
Ele se aproximou segurando minhas mãos com firmeza. Não. Hoje sou apenas um homem grato por ter sido salvo pela mulher que fingia amar, até perceber que era real. Nossos votos foram simples. Sem luxo. Sem teatro. Apenas verdade. Depois da cerimônia, caminhamos juntos pela mesma estrada onde tudo havia começado. Ele parou, me puxou para perto e disse: "Você era só uma jogada no meu tabuleiro. Mas no fim, foi você quem deu checkmate." Sorri, porque finalmente entendia. Eu nunca fui um peão. Sempre fui a rainha. E aquele casamento que começou como uma mentira milionária, terminou como o maior investimento das nossas vidas. Não em dinheiro, mas em amor. A lua de mel foi curta. Não por falta de desejo, mas por excesso de realidade. Na mansão, o clima era outro. Adrian já não dormia com um contrato na gaveta, e eu não acordava esperando o momento em que ele me deixaria. Mas o silêncio ainda morava entre nós. "Você está feliz?" Perguntei certa noite ao vê-lo calado, olhando para o nada. Ele demorou a responder. "Estou tentando entender como é ser feliz. O amor que nasceu da dor não se transforma de um dia para o outro. Ele cresce aos poucos. E às vezes esbarra nos fantasmas." Adrian tinha medo. Medo de me perder, de repetir os erros do pai, de ser vulnerável demais. E eu tinha medo de não ser suficiente. Certa noite encontrei um velho diário no escritório dele. Era da mãe dele. E ali estavam as palavras que explicavam tudo. "Meu filho aprendeu a se proteger cedo demais. Quando amar se tornou perigoso." Fechei o diário com lágrimas nos olhos. E fiz uma promessa silenciosa. Eu não ia desistir dele, nem de nós. Comecei a deixar bilhetes pela casa. Um na escrivaninha: "Você sorri dormindo. Achei fofo." Outro no espelho: "Hoje você foi menos frio." Ganhou pontos. Ele fingia ignorar, mas eu via os cantos da boca dele se curvarem. Na cozinha aprendi a fazer o café do jeito que ele gostava. Sem açúcar. Forte. Como ele. Mas com um toque de canela, como eu. "O que é isso?" ele perguntou no terceiro dia. "É só um lembrete de que até o amargo pode ter doçura." Naquela manhã, ele me beijou sem pressa. Sem dúvida, Adrian estava mudando. Não porque eu o forçava, mas porque eu ficava. E essa constância era o que ele nunca teve. Certo dia, ele me esperou na porta com flores. Sim, flores. Do homem que dizia não acreditar em gestos simbólicos. "Por quê?" perguntei, surpresa. "Porque você me ensina, todo dia, que amar também é sobre as pequenas coisas." Os meses passaram. Os negócios prosperaram. Mas mais que isso, nós prosperamos. Montamos um quarto de hóspedes, mesmo sem visitas previstas. "E se um dia a família crescer?" ele soltou casualmente. Fiquei sem palavras. Adrian estava pensando em futuro, em raízes. Certa tarde, recebemos a visita inesperada de Olivia, a ex-namorada que o havia traído anos antes. Ela veio com um pedido de desculpas e um toque de inveja mal disfarçada. "Nunca imaginei te ver assim", ela comentou. "Com alguém que mudou tudo." Ele não respondeu, mas me puxou pela cintura e disse: "Ela não mudou tudo. Ela me lembrou de quem eu poderia ser." Foi nesse momento que eu soube. Adrian não era mais um homem fugindo do amor. Ele era um homem que finalmente o escolheu. E entre contratos rasgados e promessas refeitas construímos um lar. Não de paredes, mas de olhares, silêncio compreendido. E amor que, enfim, não precisava de palavras para ser real. Os meses se passaram desde que deixamos para trás os segredos, as mentiras e os contratos. Hoje a mansão que antes parecia um castelo de gelo pulsa com vida. Não há mais silêncio nos corredores. Há risadas, conversas ao entardecer e promessas sussurradas ao amanhecer. Adrian aprendeu a amar sem controle. E eu a confiar sem medo. Às vezes ainda rimos da forma como tudo começou em um casamento por interesse, um milionário arrogante, e uma garota comum jogada no meio de um tabuleiro que não escolheu. Mas hoje não somos mais peças. Somos dois corações que escolheram o mesmo caminho. Porque no fim, o verdadeiro amor não precisa de contrato. Precisa de coragem. E nós escolhemos amar, todos os dias. E aí, você acredita que um amor pode nascer mesmo quando tudo começou como um jogo? Deixe seu comentário dizendo o que faria no lugar da Mia. Curtiu essa história? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo romance cheio de reviravoltas. Compartilhe com alguém que ama histórias de amor intensas com reviravoltas de tirar o fôlego. E lembra, às vezes, o destino assina o contrato mais inesperado, só para ensinar que o amor verdadeiro não tem preço.